Bem-vindos, viajantes do tempo e do pensamento, ao Histórias para Dormir. Alguma vez você já se sentiu perdido em meio às certezas do mundo? Já questionou o que é realmente importante? Esta história é para você, que busca clareza, sabedoria e uma conexão com as ideias que moldaram o Ocidente. Hoje, vou levá-lo em uma jornada serena, porém profunda, para que você adormeça inspirado pelos ecos da Grécia Antiga. Prepare-se para mergulhar na vida daquele que é considerado o pai da filosofia ocidental, Sócrates. Nesta série, percorreremos sua infância simples em Atenas, suas perguntas que perturbavam os poderosos, seu método único de chegar à verdade, os discípulos que eternizaram seu pensamento e seu julgamento injusto, que se tornou um símbolo eterno da integridade intelectual. Descobriremos como ele buscava incansavelmente o autoconhecimento e a virtude, e como seu legado ainda vive entre nós, embora seus passos tenham se desvanecido na poeira do tempo. Tudo contado com calma, para que sua mente relaxe enquanto aprende. Você dormirá com histórias de coragem intelectual e sabedoria prática, com batalhas silenciosas travadas no mercado antes que no campo de batalha. Conhecerá heróis do pensamento, estratégias de diálogo e decisões tomadas na fronteira entre a conveniência e a verdade. Verá o esplendor da Atenas de Péricles, a poesia da razão e a queda trágica de seu maior questionador. Te convido a caminhar descalço pelos templos de mármore da memória. Este áudio foi feito para você, que não consegue desconectar-se do barulho moderno, que precisa de inspiração para encontrar sentido no caos. Para você que busca clareza, paz interior e verdadeiro propósito. Aqui, cada palavra é uma folha que cai suavemente em sua consciência. Prometo a você uma viagem cheia de significado, sem pressa, sem ruído. Apenas você, Sócrates e o descanso que merece. Então, feche os olhos, respire fundo e permita que estas ideias ancestrais o acompanhem até o mundo dos sonhos. Porque, às vezes, para nos reencontrarmos, precisamos ouvir as vozes do passado. Fique até o final e descobrirá segredos que poucos conhecem sobre este guardião da verdade. É hora de viajar. É hora de lembrar. Imagine agora uma colina sob o sol do Egeu. O ar quente dança sobre o mármore e a argila das casas, carregado com o cheiro do mar, de azeite e de rosmaninho. Grilos cantam entre as oliveiras. Assim era Atenas, no século V antes desta era que hoje vivemos. Uma cidade vibrante, cheia de deuses e de homens, de mercados e de debates. E é aqui, numa modesta casa perto da Ágora, o coração pulsante da cidade, que a nossa história verdadeiramente começa. Por volta do ano 470 a.C., num lar simples, nascia um menino. Seu pai, Sofronisco, era um escultor, um homem que trabalhava com as mãos, que dava forma à pedra, criando beleza a partir da matéria bruta. Sua mãe, Fenareta, era uma parteira, uma mulher que ajudava outras mulheres a trazerem novas vidas ao mundo. Dois ofícios aparentemente simples, mas que, como veremos, moldariam de forma profundamente do filho que criaram, Sócrates. Desde cedo, o pequeno Sócrates cresceu entre dois universos. O do pai, que lhe mostrou a importância da forma, da proporção, de buscar a harmonia e a perfeição em um bloco de mármore. E o da mãe, que lhe mostrou o mistério da vida, a paciência do processo de trazer algo à luz, a ideia de que a verdade já está dentro de nós, precisando apenas ser ajudada a nascer. Essas duas imagens, o escultor e a parteira, seriam as metáforas centrais de toda a sua vida futura. Ele mesmo se tornaria um escultor de alma e uma parteira de ideias. Atenas daquela época não era a cidade de mármores reluzentes que às vezes imaginamos. Era uma cidade de contrastes. O esplendor começava a florescer sob a liderança de Péricles. Mas a vida para a maioria ainda era dura, simples e cheia de incertezas. Sócrates não era um aristocrata. Cresceu usando roupas simples, comendo comida modesta, acostumado ao calor do sol e ao suor do trabalho. Essa origem humilde marcaria para sempre a sua filosofia. Ele nunca se interessou por riqueza ou poder. O que lhe fascinava era o homem comum, a vida comum, e as grandes perguntas que habitam o coração de todos nós, independentemente de nossa posição. Enquanto outros meninos de sua idade sonhavam em se tornar heróis de guerra ou políticos famosos, Sócrates observava. Sentava-se nas escadarias da oficina do pai ou acompanhava a mãe em suas visitas,
e sua mente fervilhava de perguntas. Por que as coisas são como são? O que faz uma ação ser boa? O que é a coragem? O que é a justiça? Perguntas que parecem simples, mas que são como sementes. Sementes que, um dia, abalariam os alicerces do mundo grego. A educação formal de um jovem ateniense na época incluía música, ginástica e gramática. Sócrates aprendeu o básico, mas sua verdadeira educação acontecia nas ruas. Agora, a praça pública era sua verdadeira sala de aula. Era lá que os cidadãos se reuniam para conversar, para negociar, para discutir os rumos da cidade. Ele observava os políticos fazerem discursos inflamados, os comerciantes regateando preços, os artesãos falando sobre seu ofício. E ele ouvia. Ouvia atentamente, não apenas as palavras, mas a intenção por trás delas. Já começava a perceber uma desconexão entre o que as pessoas diziam e o que elas realmente faziam, entre as grandiosas palavras que usavam e a compreensão superficial que tinham dos seus significados. Diz a lenda que, ainda jovem, um amigo foi ao oráculo de Delfos, o santuário mais importante da Grécia, onde o deus Apolo falava através de uma sacerdotisa. Esse amigo perguntou ao oráculo: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E a Pítia, a sacerdotisa, respondeu: não, não existe ninguém mais sábio. Quando soube disso, Sócrates ficou profundamente perplexo. Ele, que estava cada vez mais ciente de sua própria ignorância, como poderia ser o mais sábio de todos? Essa perplexidade foi o combustível para uma missão de toda uma vida. Ele decidiu que precisava encontrar alguém mais sábio do que ele, para entender o que o Deus queria dizer. E assim começou a sua jornada, indo de pessoa em pessoa, questionando políticos, poetas e artesãos, não para humilhá-los, mas para genuinamente descobrir o que era sabedoria. Mas isso é uma história para o nosso próximo capítulo. Por agora, feche os olhos e imagine o jovem Sócrates. Não o velho filósofo barbudo das estátuas, mas um jovem forte, de feições simples, talvez ajudando o pai na oficina, sujando as mãos de pó de mármore. Veja-o caminhando pelas ruas de terra de Atenas, observando o mundo com um olhar curioso e tranquilo. Sinta o calor do sol da Grécia sobre a sua pele. Ouça o distante burburinho do mercado, o som de cinzéis batendo na pedra. Ele ainda não é uma lenda. É apenas um filho de escultor, com uma mente inquieta e um coração puro. Mas dentro dele, as grandes perguntas já começam a ecoar, suaves como o sussurro do vento, no Mediterrâneo. São essas perguntas que vão conduzi-lo, e a nós, em uma das jornadas intelectuais mais extraordinárias de todos os tempos. Imagine agora, o sol da manhã aquecendo os mármores da Ágora. O ar já está cheio de vida. O aroma de pão fresco misturado ao cheio de especiarias, o som de moedas de bronze batendo umas nas outras, o burburinho de vozes que se sobrepõem em debates animados. E no meio dessa multidão, está ele. Sócrates. Já não é mais um adolescente. É um homem feito, de físico robusto, herança dos anos ajudando o pai na escultura, mas com um olhar que agora transborda uma curiosidade tranquila e insistente. Ele caminha sem pressa, observando. Não está ali para comprar ou vender. Está ali para caçar. Mas sua caça não é de carne ou pele. Sua caça é a verdade. E tudo começou com um enigma divino. Lembra-se do oráculo de Delfos. A resposta da Pítia ecoava na mente de Sócrates como um sino que não parava de tilintar. Não há ninguém mais sábio do que Sócrates. Como poderia ser? Ele sentia, com uma certeza cada vez mais clara, que não sabia de quase nada. Sabia esculpir. Sabia um pouco. Sabia das leis da cidade. Sabia o básico. Mas sobre a justiça em si, a coragem em si, a beleza em si, sobre as grandes questões que dão sentido à vida, sobre isso, ele só tinha perguntas. A perplexidade inicial deu lugar a uma resolução tranquila. Ele não iria descansar até entender o que o deus Apolo queria dizer. Talvez, pensou ele, o oráculo estivesse certo não porque Sócrates soubesse de muitas coisas, mas porque ele, diferente de todos os outros, sabia que não sabia. E essa consciência de sua própria ignorância era, em si, uma forma de sabedoria. E assim começou a sua investigação, sua peregrinação em busca de um homem verdadeiramente sábio. Ele foi primeiro até os políticos, os homens considerados os mais sábios e poderosos de Atenas. Abordou um respeitado estadista,
com humildade genuína, fez uma pergunta aparentemente simples. O que é a justiça? O político sorriu, confiante, e lançou um discurso decorado, cheio de frases feitas e lugares comuns. Falou sobre leis, sobre ordem, sobre obedecer aos deuses e aos governantes. Sócrates ouviu pacientemente e então, com a gentileza de um ourives que examina uma pedra preciosa, começou a fazer mais perguntas. Mas e se a lei for injusta? Obedecer cegamente é suficiente para ser justo. A justiça é a mesma para um ateniense e para um estrangeiro. Pergunta após pergunta, o discurso bonito do político começou a desfiar. Suas certezas mostraram-se frágeis, construídas sobre areia. Ele não conseguia definir o que era a justiça em sua essência. Apenas repetia o que sempre ouvirá dizer. Irritado e embaraçado, o homem afastou-se de Sócrates, murmurando que ele era um perturbador. Sócrates não ficou feliz com isso. Ficou triste. Ele não queria humilhar ninguém. Queria apenas entender. Partiu então para os poetas, os homens que, através da inspiração das musas, pareciam ter acesso a verdades profundas. Leu seus versos e depois foi conversar com eles. Este trecho belíssimo, dizia Sócrates. O que significa exatamente? O que você quis dizer com o amor? É uma dádiva dos deuses. Para sua surpresa, os próprios poetas muitas vezes não sabiam explicar o significado profundo de suas próprias obras. Tinham escrito por inspiração, mas não conseguiam decifrá-las pela razão. A sabedoria deles não era sua. Era emprestada. Por último, foi aos artesãos, aos homens que fazem coisas. E aqui ele encontrou um tipo diferente de conhecimento. Um moleiro sabia tudo sobre a argila, um ferreiro tudo sobre o fogo e o metal. Eles eram verdadeiramente sábios em seus ofícios específicos. Mas logo cometiam um erro. Porque eram exímios em uma arte, julgavam-se sábios em todas as outras, inclusive sobre os maiores assuntos da vida. Um escultor de estátuas belas acreditava que, portanto, também sabia definir o que era beleza em si. Foi então que Sócrates entendeu a mensagem do oráculo. Os políticos achavam que sabiam, mas não sabiam. Os poetas falavam como se soubessem, mas não entendiam o que diziam. Os artesãos sabiam de coisas específicas, mas achavam que isso os tornava sábios em tudo. A sabedoria de Sócrates era superior a deles apenas em um ponto. Ele sabia que não sabia. Ele estava consciente de sua própria ignorância. E essa consciência era a porta de entrada para o verdadeiro conhecimento. Dessa jornada, nasceu o método socrático. Uma técnica de diálogo que não busca dar respostas, mas sim purgar as falsas certezas que impedem o verdadeiro aprendizado. Ele se via como uma parteira, como sua mãe. Ele não implantava ideias na cabeça das pessoas, mas ajudava-as a dar à luz as verdades que já estavam grávidas, mas não conseguiam parir sozinhas. Seu método tinha dois pilares. A ironia. Eironeia significava interrogação. Era o ato de, através de perguntas aparentemente ingênuas, levar seu interlocutor a expor as contradições de suas próprias crenças. Era um banho de humildade, necessário. A maiêutica, a arte de parir ideias. Depois que a mente estava vazia de preconceitos, Sócrates guiava a pessoa, ainda através de perguntas, a construir um conceito novo, mais sólido e verdadeiro, sobre o assunto. Ele não escreveu nada. Acreditava que a filosofia não era um monumento de pedra, mas uma atividade viva, que acontecia no agora, entre duas pessoas, através da palavra. Sua sala de aula era a praça pública. Seus alunos, qualquer um que parasse para conversar. E assim, Sócrates se tornou uma figura familiar em Atenas. Um homem que parava os outros no mercado, no ginásio, no templo, e fazia a simples e devastadora pergunta: o que você quer dizer com isso? Capítulo 3. O soldado da razão. Coragem física e intelectual. A imagem de Sócrates que nos chegou através dos séculos, muitas vezes, a do velho filósofo absorto em pensamentos profundos, vagando pelas ruas de Atenas envolto em seu humilde manto. Mas antes de ser o questionador incansável da agora, Sócrates foi outra coisa, um soldado, um hoplita. E essa experiência não apenas testou sua coragem física, mas também forjou a coragem intelectual que definiria sua filosofia. A coragem de suportar o frio, a fome e o medo nas campanhas militares era a mesma coragem necessária para suportar a incompreensão,
o ridículo e a hostilidade em sua busca pela verdade em Atenas. Imagine, por um momento, não o calor da agora, mas o frio gélido de um amanhecer na região da Trácia. O orvalho congela na grama. O ar queimava os pulmões. Sócrates, já na casa dos 30 anos, vestia a pesada armadura de bronze, o peitoral, as cnêmides, as caneleiras, e empunhava um pesado escudo de madeira e bronze, o aspis, e uma lança longa, a dore. Ele era parte da falange ateniense, um bloco compacto de homens onde a sobrevivência de cada um dependia da disciplina e da coragem do colega ao lado. O som era aterrorizante, o ruído metálico das armaduras, a respiração ofegante e ansiosa de centenas de homens, o tropel dos pés no chão duro. Ao longe, os gritos guturais do inimigo se aproximando. Foi em batalhas como a de Potideia, um cerco longo e brutal, que a lendária resistência de Sócrates começou a se tornar famosa. Enquanto outros soldados tremiam de medo ou de frio, contam seus companheiros, como o jovem Alcebíades, que mais tarde se tornaria uma figura notória e seu amigo. Sócrates parecia imperturbável. Não era uma ausência de medo, mas uma profunda concentração e uma resistência física extraordinária. Diz a lenda que em uma manhã particularmente fria, ele simplesmente parou e ficou de pé, imóvel, mergulhado em algum problema filosófico, permanecendo na mesma posição por horas, enquanto os outros soldados se aglomeravam em torno de fogueiras, tentando em vão se aquecer. Sua mente havia simplesmente se desconectado do desconforto do corpo, transcendendo a realidade imediata através do puro pensamento. Essa mesma resistência se manifestava no campo de batalha. Quando a falange se rompia e o combate se tornava uma confusão caótica de homens lutando individualmente, a coragem de Sócrates brilhava. Em Potideia, durante uma retirada desordenada, Alcebíades, ferido, teria caído. Sócrates, segundo relatos, não hesitou. Lutou com ferocidade calmamente calculada para proteger o jovem e recuou com ele em segurança, salvando-lhe a vida e a armadura. Uma questão de honra crucial para um hoplita ateniense. Os generais queriam conceder a Sócrates a coroa de valor, a mais alta condecoração por bravura. Mas ele recusou. Disse que a honra pertencia a Alcebíades, pois foi por salvá-lo que ele lutou com tanto ardor. Para Sócrates, a verdadeira coragem não era sobre glória ou reconhecimento. Era sobre fazer o que era certo, pelo motivo certo, independentemente do perigo. E essa é a ponte perfeita entre o soldado e o filósofo. A coragem no campo de batalha e a coragem na agora eram, para ele, facetas da mesma virtude. Se no campo de batalha ele enfrentava a lança e a espada inimiga, na agora ele enfrentava algo muitas vezes mais intimidante. A opinião pública, o orgulho ferido de homens poderosos, o riso fácil da multidão. Ele demonstrava a mesma resistência estoica diante do ridículo. Podiam rir dele por andar descalço, por suas roupas simples, por fazer perguntas que pareciam tolas. Ele não se alterava. Sua armadura, agora, não era de bronze, mas de convicção. Seu escudo não era o aspis, mas a lógica implacável. Sua lança não era a dore, mas a pergunta precisa que perfurava as defesas da arrogância e da ignorância. A lição que ele extraiu das campanhas militares e aplicou à vida intelectual foi a da coerência e disciplina. Assim como na falange, onde cada homem tinha que manter sua posição para o bem de todos, na busca pela verdade, era preciso manter a posição da razão, sem ceder à pressão do grupo ou ao conforto da opinião popular. Desertar de uma batalha era uma vergonha. Desertar de um argumento, cedendo a um sofisma ou a uma ameaça velada, era, para ele, uma vergonha igualmente profunda. Ele via a si mesmo como um soldado a serviço de Apolo, do oráculo que lhe dera a missão de examinar a si mesmo e aos outros. Sua batalha era contra a falsidade, a injustiça e a ignorância disfarçada de sabedoria. E nessa batalha, assim como nas guerras de Atenas, ele estava disposto a suportar todo o tipo de privação e perigo. Portanto, quando você vir Sócrates, o filósofo, lembre-se também de Sócrates, o hoplita, o homem cujos músculos cansados de carregar armadura sabiam tanto sobre resistência, quanto sua mente sabia sobre paciência. O homem que entendia que a coragem de morrer por uma cidade era importante, mas a coragem de viver por uma verdade, especialmente quando essa verdade é inconveniente e solitária, era um feito de um heroísmo muito mais raro e refinado.
Ele não pregava a coragem de um palanque. Ele a vivia, primeiro no campo de batalha físico, depois no campo de batalha das ideias. E essa vivência é que dava um peso inquestionável às suas palavras. Ele não era um teórico da virtude. Era um soldado da virtude. Capítulo 4. O inimigo dos sofistas. A busca pela verdade versus a ilusão. Enquanto Sócrates peregrinava pela Ágora, um novo tipo de figura começava a ganhar destaque, influência em Atenas. Os sofistas. Homens eruditos, viajados, vestidos com mantos caros e com uma eloquência hipnótica. Eles eram professores itinerantes que, por um preço, ensinavam a arte da persuasão, a retórica. Seu lema não era buscar a verdade, mas sim tornar o argumento mais fraco, no mais forte. Para eles, a linguagem não era uma ferramenta para descobrir a realidade, mas uma arma para vencer debates, influenciar assembleias e ganhar poder. Imagine o cenário. A democracia ateniense fervilhava. O poder não estava mais apenas nos nobres de nascimento, mas naqueles que conseguiam conquistar a Assembleia Popular com seus discursos. A habilidade de persuadir tornará-se a nova moeda de poder. E os sofistas eram os banqueiros dessa nova moeda. Eles vendiam a chave para o sucesso político e social. Ensinavam técnicas de oratória, truques de debate e um conhecimento superficial sobre uma infinidade de assuntos, suficiente para impressionar e confundir. Sócrates via isso com profunda preocupação. Para ele, isso não era educação. Era uma perversão do que significa conhecer. Enquanto os sofistas ensinavam os jovens a parecerem sábios e a vencer qualquer discussão, Sócrates queria ensiná-los a serem sábios, a buscar a verdade, mesmo que isso significasse perder um debate. O conflito era inevitável e fundamental. De um lado, a verdade como construção conveniente. Do outro, a verdade como descoberta moral. O maior representante dos sofistas era Protágoras, um homem famoso em toda a Grécia. Dizia-se que ele conseguia fazer seus alunos debaterem brilhantemente sobre qualquer tema, independentemente de terem conhecimento sobre ele. Seu ensinamento mais famoso era: o homem é a medida de todas as coisas. Isso significava que não existia uma verdade absoluta. O que era verdade para você era a sua verdade. A justiça, a beleza, o bem. Tudo era relativo à percepção e à conveniência de cada um ou de cada cidade. Para Sócrates, essa ideia era intelectualmente desonesta e moralmente perigosa. Se não existe um bem objetivo, então tudo é permitido. Se a justiça é apenas o que a Assembleia decide em um determinado dia, então um tirano poderia persuadir a Assembleia a aprovar qualquer lei injusta e ela se tornaria, por definição, justa. Isso minava os próprios alicerces da cidade. E assim, Sócrates tornou-se o grande antagonista dos sofistas. Seus encontros com figuras como Protágoras, Górgias e Hípias não eram discussões amistosas, mas verdadeiros duelos intelectuais, assistidos por uma plateia de jovens atenienses fascinados. O método de Sócrates era devastadoramente simples contra a retórica sofisticada dos sofistas. Ele não se impressionava com discursos floreados. Ele fazia a pergunta que nenhum sofista queria responder de forma direta: o que é? Górgias, um mestre da retórica, podia fazer um discurso emocionante e belo sobre a coragem. Sócrates se aproximava e perguntava: Górgias, isso foi muito bonito. Mas, antes de falarmos sobre suas manifestações, o que é a coragem em si? Qual é a sua essência, a sua forma, que permanece a mesma seja num hoplita em batalha, num médico lutando contra uma peste ou num cidadão defendendo uma verdade impopular na Assembleia? O sofista, então, dava um exemplo ou uma metáfora. Sócrates agradecia e depois demonstrava, com mais perguntas, que o exemplo não cobria todos os casos ou que a metáfora era vaga. Ele forçava o sofista a tentar uma definição universal. E sempre que uma definição era proposta, Sócrates encontrava uma exceção, uma contradição, mostrando que a definição era inadequada. Era um processo frustrante e humilhante para os sofistas. Eles eram pagos para ter respostas, não para admitir ignorância. Sócrates, ao contrário, abraçava a ignorância como ponto de partida. O diálogo com ele seguia um padrão previsível. O sofista dava um longo e belo discurso cheio de opiniões, doxa. Sócrates o parabenizava pela eloquência e pedia uma definição clara e simples. O sofista se enrolava em suas próprias contradições.
Sócrates concluía que, apesar de toda a fala, eles não sabiam do que estavam falando. A missão de Sócrates era proteger a alma dos jovens atenienses, incluindo seus próprios seguidores, como Platão, da influência sofística. Ele temia que eles aprendessem a valorizar a aparência sobre a substância, o sucesso sobre a virtude, o poder sobre a verdade. Ele via os sofistas como prostitutos do conhecimento, que vendiam suas habilidades ao melhor preço, sem se importar com o que era correto. Este capítulo da vida de Sócrates é crucial porque mostra que sua luta não era contra a ignorância simples, mas contra uma ignorância armada, uma ignorância que se vestia com as roupas da sabedoria e usava as ferramentas da inteligência para fins obscuros. Ele era o anticorpo intelectual de Atenas, combatendo o vírus do relativismo moral e da persuasão vazia. Ele não queria destruir os sofistas, queria expor que eles estavam vendendo um produto falsificado, uma sabedoria de fachada. Sua batalha era para lembrar a todos que a verdade existe, que ela é absoluta e que encontrá-la exige humildade, paciência e muito trabalho interior. Coisas que não se podem comprar com dinheiro. Capítulo 5. O discípulo mais brilhante, Platão e a imortalização do mestre. A trajetória de Sócrates pela Ágora, interrogando e provocando, não passou despercebida. Entre os muitos jovens atenienses que se aglomeravam para observar aqueles duelos verbais, um se destacava não pela lábia ou pela vontade de vencer, mas por uma profundidade de alma e uma capacidade intelectual raras. Seu nome era Aristócles, mas o mundo o conheceria por seu apelido, Platão, o de ombros largos. Sua mente era tão ampla e forte quanto sua estrutura física. O encontro entre Sócrates e Platão não foi meramente casual. Foi um encontro de almas, um reconhecimento intelectual instantâneo. Platão, de uma família aristocrática e abastada, estava destinado a uma vida política. Ele circulava nos mesmos ambientes que os sofistas e os poderosos de Atenas. Mas algo o inquietava. A eloquência vazia dos sofistas e a volubilidade da democracia ateniense, que ele viu condenar à morte seus próprios heróis após a guerra do Peloponeso, deixavam-no com um gosto amargo de desilusão. Então, ele encontrou Sócrates e testemunhou algo radicalmente diferente. Viu um homem que não buscava poder, mas verdade, que não se impressionava com status, mas se dedicava à essência das coisas, que preferia a honestidade intelectual, humilde e a arrogância dos que julgavam saber. Para Platão, aquela figura simples, que confessava não saber nada, era infinitamente mais sábia e mais nobre do que todos os políticos e sofistas de Atenas juntos. Sócrates era a encarnação daquilo que a Grécia deveria ser, e não era. A partir daquele momento, Platão tornou-se um discípulo dedicado. Ele não seguia Sócrates para aprender respostas, mas para aprender a perguntar, para aprender a postura filosófica. A amizade entre eles era baseada numa busca comum, mas Platão trouxe algo novo: a veia do escritor, do sistematizador. Enquanto Sócrates era a filosofia em carne e osso, um evento vivo e efêmero, Platão seria aquele que a transformaria em monumento eterno, em texto. A grande virada, o evento que cimentou para sempre o destino de Platão como herdeiro de Sócrates, foi a morte do mestre. A condenação injusta e a execução de Sócrates foram um trauma profundo para o jovem discípulo. Ela foi a prova final da corrupção e da irracionalidade do sistema que ele desprezava. Mas também foi a demonstração suprema da integridade socrática. Sócrates preferiu morrer abraçando a verdade do que viver traindo-a. Essa morte não foi um fim. Foi uma semente. Platão, devastado e inspirado, fez uma escolha crucial. Ele abandonou de vez qualquer ambição política tradicional e dedicou sua vida e sua vasta herança a uma missão: imortalizar Sócrates. Ele partiu em uma longa viagem, mas levava consigo a voz do mestre. E quando retornou, fundou a Academia, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. E seu método de ensino, o diálogo socrático. Foi através da escrita de Platão que o método socrático ganhou forma literária. Seus diálogos, como a República, Fédon, o Banquete, não são transcrições literais das conversas de Sócrates. São obras de arte filosóficas onde Platão usa a figura de Sócrates como personagem principal para expor suas próprias ideias, que foram inspiradas e desenvolvidas a partir dos ensinamentos do mestre. É aqui que acontece a mágica, e também a complexidade.
O Sócrates que conhecemos é, em grande parte, o Sócrates de Platão. É através dos olhos do discípulo brilhante que vemos o mestre. Nos primeiros diálogos, chamados diálogos socráticos, Platão tenta ser fiel ao espírito interrogativo e à ironia de Sócrates. O foco é a ética, a busca por definições. Mas nos diálogos de maturidade, o personagem Sócrates começa a expor teorias complexas, como a teoria das formas ou ideias, que são, na verdade, desenvolvimentos platônicos. Nesta teoria, Platão responde à pergunta fundamental de Sócrates: o que é? Com uma visão metafísica sublime. Para ele, a verdade que Sócrates buscava não está neste mundo imperfeito e imutável, mas em um mundo superior, inteligível, o mundo das formas ou ideias. Lá existe a forma perfeita e eterna do bem, da justiça, da beleza. O nosso mundo é apenas uma sombra pálida e imperfeita desse mundo real. A alma humana, segundo Platão, já habitou esse mundo das ideias, e através da filosofia, da reminiscência ou anamnese, pode se lembrar dessas verdades eternas. Esta foi a grande sistematização platônica. Ele pegou a busca aberta, humilde e sem respostas definitivas de Sócrates e a transformou em um sistema filosófico completo, com respostas metafísicas, uma teoria da alma, uma epistemologia e até uma política ideal. Portanto, o legado de Sócrates tem duas camadas indissociáveis. O Sócrates histórico, o homem que questionava, que não escreveu nada, que morreu por suas convicções. O Sócrates platônico, o personagem literário, o porta-voz de um dos maiores sistemas filosóficos da história, imortalizado pela genialidade de seu discípulo mais brilhante. Foi através de Platão que a voz de Sócrates ecoou através dos séculos. Sem Platão, Sócrates poderia ter sido apenas uma nota de rodapé na história de Atenas, um excêntrico local. Com Platão, ele se tornou o pai da filosofia ocidental. Capítulo 6. A nuvem que escurece Atenas. A acusação e o julgamento. O sol que um dia iluminou o esplendor de Atenas sob Péricles começava a se pôr, deixando para trás uma cidade cambaleante, amargurada e profundamente ferida. A Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C., contra Esparta terminara em derrota humilhante, fome, peste e a queda do Império Ateniense. O orgulho da polis transformará-se em cinzas. Nesse solo fértil de ressentimento e paranoia, as sementes da intolerância brotaram com força. E foi nesse clima sombrio que a figura até então tolerada, ou pelo menos suportada, de Sócrates começou a ser vista não como um irritante inofensivo, mas como uma ameaça perigosa. Durante décadas, Sócrates havia sido uma presença constante. Seus questionamentos embaraçavam políticos, desmascaravam sofistas e provocavam os cidadãos comuns. Muitos riam dele. Outros o evitavam. Alguns poucos o admiravam. Mas a derrota na guerra criou uma necessidade urgente de bodes expiatórios, de encontrar culpados para a desgraça coletiva. A cidade precisava purgar suas falhas. E quem melhor para simbolizar a corrosão dos valores tradicionais do que aquele homem que questionava tudo, que colocava tudo em dúvida, inclusive os deuses e a própria noção de virtude. Os inimigos de Sócrates, até então dispersos e irritados individualmente, encontraram naquele clima de caça às bruxas a oportunidade perfeita para agir. 3 homens moveram formalmente as acusações contra ele. Meleto, um poeta menor, representando os artistas e poetas que Sócrates humilhava ao mostrar que não entendiam a profundidade de sua própria arte. Ânito, um poderoso político e dono de uma oficina de curtume, representando a classe política e comercial conservadora, que via em Sócrates um corruptor da juventude e um perigo para a ordem estabelecida. Licon, um orador, representando os sofistas e retóricos, cujo ofício Sócrates tanto desprezava. As acusações foram meticulosamente escolhidas para apelar aos medos e superstições do cidadão comum ateniense. Não reconhece os deuses reconhecidos pelo Estado. Acusação de impiedade, azebeia. Um crime gravíssimo, pois acreditava-se que a ira dos deuses poderia cair sobre toda a cidade por causa de um único ímpio. Introduz novas divindades. Uma referência ao seu daimonion, a voz divina interior que Sócrates dizia ouvir, que o advertia contra certas ações. Seus acusadores distorceram isso, pintando-o como alguém que inventava deuses estranhos. Corrompe a juventude. A acusação mais perigosa e emocional.
Ele era culpado por influenciar jovens de famílias ricas, como Alcebíades, que se tornou um traidor, e Cármides, que se tornou um dos 30 tiranos, a questionarem a autoridade de seus pais e a desprezarem as tradições. Era uma narrativa poderosa e falsa. Sócrates não era ateu. Ele orava e participava dos ritos da cidade. Seu daimonion era uma questão de consciência pessoal, não a introdução de um novo culto. E quanto a corromper a juventude, ele ensinava a pensar por si mesmo, não a cometer crimes. Mas em tempos de medo, a nuance morre primeiro. O julgamento ocorreu no Tribunal Popular de Elieu, perante um júri de 501 cidadãos comuns, escolhidos por sorteio. Eram homens cansados da guerra, ressentidos, facilmente manipuláveis pela retórica emocional dos acusadores. Sócrates, ao invés de contratar um logógrafo, um escritor de discursos, para fazer uma defesa emocional e suplicante, como era o costume, optou por se defender sozinho. Ele faria o que sempre fez: usar a razão e a verdade. Sua apologia, que significa defesa, não um pedido de desculpas, é um dos discursos mais extraordinários da história. Foi registrada por Platão, e não foi um apelo por misericórdia, mas uma aula final de filosofia. Ele não suplicou por sua vida. Ele explicou sua vida. Perante o júri, ele não negou as acusações. Ele as redefiniu. Sim, ele questionava os homens. Mas era para cumprir a missão que o deus Apolo lhe dera através do oráculo de Delfos. Sim, ele parecia não acreditar nos deuses da cidade. Mas ele acreditava em uma divindade maior, em um princípio ordenador do universo, e sua própria missão era um serviço divino. Sim, ele influenciava a juventude, mas para torná-la virtuosa, para ensiná-la a buscar a verdade e a excelência moral, não a ambição cega pelo poder e riqueza. Ele então fez o impensável. Em vez de se fazer de vítima, ele assumiu uma postura quase provocativa. Disse ao júri que, se o condenassem à morte, eles seriam os maiores perdedores, pois não encontrariam facilmente outro como ele, um ático enviado pelos deuses para despertar a cidade adormecida. Disse que preferia morrer do que abandonar sua missão filosófica. E, no auge da ironia, sugeriu que sua punição deveria ser mantida no Pritaneu, um lugar de honra onde a cidade mantinha seus beneméritos, alimentado às custas do Estado. Era uma defesa magnificamente corajosa e intransigente, mas um desastre político. Ele não estava jogando o jogo do tribunal. Ele estava mostrando a todos que aquele jogo era fútil perante o tribunal da razão. Ofendeu o júri, desafiou seus acusadores e se recusou a baixar a cabeça. O resultado foi a condenação. Por uma pequena margem, o júri votou pela sua culpa. O protocolo então permitia que o acusado propusesse uma pena alternativa à morte. Era sua última chance de apelar à compaixão. Se ele sugerisse o exílio, ou uma multa pesada, talvez o júri aceitasse. Mas Sócrates, mais uma vez, escolheu a integridade sobre a sobrevivência. Primeiro, brincou dizendo que sua pena deveria ser uma refeição gratuita no Pritaneu. Depois, sob pressão de seus amigos, sugeriu uma multa irrisória. Foi a gota d'água. O júri, sentindo-se insultado em sua autoridade, votou massivamente pela pena de morte. A cicuta. Ao aceitar a sentença, Sócrates profere suas palavras mais famosas, ecoando através dos milênios. É hora de irmos embora. Eu para morrer, vocês para viver. Quem teve a melhor sorte? Só os deuses sabem. O julgamento não foi sobre crimes reais. Foi sobre o medo. Medo das ideias novas. Medo de questionar. Medo de um homem que vivia com uma liberdade interior tão absoluta, que era uma repreensão viva à mediocridade e à covardia de todos os outros. Atenas não condenou Sócrates por o que ele fez, mas por o que ele era. E ao condená-lo, não o silenciou. Selou seu legado para a eternidade. Capítulo 7. A cela e a cicuta. A morte como última lição. A sentença estava proferida. O barulho da agora, os debates, os gritos do júri, tudo isso ficou para trás. Agora, só restava o silêncio. Sócrates foi conduzido à prisão estatal de Atenas, um lugar úmido e escuro, não muito distante do mercado onde ele passará a maior parte de sua vida. Mas para ele, a cela não era um lugar de confinamento, era apenas outro espaço para continuar sua missão. Seu corpo estava preso, mas sua mente permanecia mais livre do que a de qualquer um de seus juízes.
Os regulamentos atenienses determinavam que a execução não poderia ser realizada durante a peregrinação anual de um navio sagrado à ilha de Delos. Por puro acaso, o julgamento de Sócrates ocorreu na véspera dessa partida. Durante 30 dias, ele permaneceu na prisão, aguardando o retorno do navio e a hora de sua morte. Foram 30 dias de uma liberdade paradoxal. Sua cela transformou-se em sua última sala de aula. Seus amigos e discípulos, Platão, Críton, Fédon, Apolodoro e outros, visitavam-no diariamente. Eles esperavam encontrar um homem abatido, amargurado, talvez arrependido. Em vez disso, encontraram Sócrates, o mesmo de sempre, calmo, sereno, com a mente lúcida e afiada. A discussão filosófica continuou como se nada houvesse mudado. Eles debateram a natureza da alma, a imortalidade, a ética, a política. A iminência da morte não era um tema mórbido, mas o estímulo final para a mais profunda investigação. Fédon, presente naquele dia, relataria depois a sensação estranha. Era impossível sentir pena de Sócrates. A tristeza que sentiam era por si mesmos, por estarem prestes a perder o mestre. Mas ele próprio era uma fonte de tanta serenidade e convicção que a cela, em vez de um lugar de desespero, tornou-se um santuário de paz. Sócrates estava, literalmente, dando uma aula sobre como morrer. E a lição era simples: se você viveu uma vida dedicada à filosofia, ao amor pela sabedoria e pela verdade, então não há razão para temer a morte. Seus argumentos, registrados por Platão no diálogo Fédon, foram meticulosos e profundos. Ele postulava que a morte era simplesmente a separação da alma do corpo. E para um filósofo, que passou a vida tentando libertar a alma das ilusões e dos desejos corruptos do corpo, a morte era, na verdade, a libertação final. Era a chance da alma, finalmente pura, acessar a verdade diretamente, sem a mediação enganosa dos sentidos. Os que verdadeiramente se dedicam à filosofia estão, na realidade, treinando para morrer. Ele disse. A vida filosófica era uma longa preparação para esse momento. A morte não era o fim, mas a formatura da alma. Na véspera do retorno do navio, seu amigo mais antigo, Críton, fez uma última visita, desesperada. Ele havia subornado os guardas e planejava uma fuga. Argumentou que a condenação era injusta, que Sócrates tinha a obrigação de salvar sua vida por seus filhos e amigos. Era um apelo emocional e prático. A resposta de Sócrates foi outra masterclass de integridade. Ele recusou a fuga. Fugir, argumentou, seria trair tudo o que ele sempre pregou. Seria admitir que o veredito do tribunal tinha poder sobre sua consciência. Seria agir contra as leis da cidade que o criaram e que ele sempre respeitou. Se ele fugisse, estaria concordando com seus acusadores de que era um corruptor, um homem que colocava sua própria vida acima dos princípios e das leis. A sua vida só tinha valor porque era vivida de acordo com a verdade. Uma vida salva pela traição e pela fuga não era uma vida que valesse a pena ser vivida. A manhã da execução chegou. O carcereiro entrou na cela carregando uma taça de vinho misturado com cicuta, um veneno que causa uma paralisia gradual e indolor. O homem, com lágrimas nos olhos, elogiou a coragem de Sócrates e lamentou ter que realizar aquele trabalho. Sócrates consolou o seu próprio carrasco. Pegou a taça com as mãos firmes, sem um tremor sequer. Rezou uma última oração, pedindo aos deuses que abençoassem sua jornada para o outro mundo. E então, rodeado por seus amigos chorosos, bebeu o veneno calmamente, até a última gota. Seus discípulos romperam em pranto. Sócrates, surpreso, pediu calma. O que estão fazendo? Perguntou. Mandei as mulheres embora justamente para evitar essa comoção. Morrer com dignidade é parte do que devemos aprender. Acalmem-se. Deitou-se e esperou. Um formigamento subiu de seus pés. Aos poucos, o corpo foi ficando frio e pesado. Suas últimas palavras, dirigidas a Críton, foram um pedido simples e profundamente prático, tão característico dele. Críton, nós devemos um galo a Asclépio. Não se esqueça de pagar essa dívida. Asclépio era o deus da medicina. Talvez Sócrates estivesse agradecendo pela cura que a morte traria, libertando sua alma de sua doença mortal, o corpo. Ou talvez fosse apenas um último ato de atenção e respeito a um ritual que devia ser cumprido. E então, ele fechou os olhos.
A morte de Sócrates não foi uma derrota. Foi a sua vitória definitiva. Foi o argumento final, incontestável, de toda a sua filosofia. Ele não apenas pregou sobre integridade, coragem e desapego dos bens materiais. Ele demonstrou isso no palco mais importante, com a plateia mais difícil e com as consequências mais altas. Sua morte tornou-se o exemplo eterno de que algumas verdades valem mais do que a própria vida. Ele morreu como viveu, com coerência absoluta, razão serena e uma fé inabalável de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Naquele instante, o homem Sócrates morreu. Mas o mito, o símbolo, a inspiração, isso nascia, mais forte e mais poderoso do que nunca. Ele bebeu a cicuta, mas foi Atenas que morreu intoxicada pela vergonha de ter matado seu homem mais justo. Capítulo 8. O eco eterno. O legado de Sócrates no mundo moderno. O corpo de Sócrates foi levado e cremado, mas suas ideias recusaram-se a morrer. Elas elevaram-se da pira funerária como um fênix, mais vibrantes e poderosas do que nunca. Nos meses e anos que se seguiram à sua morte, o mal-estar pairou sobre Atenas. A cidade percebera, tarde demais, que condenara não um criminoso, mas a própria consciência crítica que poderia tê-la salvado de sua decadência. O remorso instalou-se. Estátuas foram erguidas em sua homenagem e seus acusadores, diz a lenda, foram linchados pela multidão enfurecida ou fugiram da cidade para sempre. Mas a verdadeira homenagem, a que realmente importava, não foi feita em mármore, e sim em pensamento. O legado de Sócrates não é um monumento estático. É um rio de influência que corre através dos séculos, irrigando campos do pensamento que ele próprio jamais poderia imaginar. Seu primeiro e mais crucial herdeiro foi, é claro, Platão. Através dele, a semente socrática germinou e deu frutos magníficos. A academia, a teoria das formas, uma filosofia sistemática que dominaria o pensamento ocidental por séculos. Mas a linhagem não parou aí. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, viram em Sócrates o homem ideal. Para eles, ele era o exemplo supremo de autodomínio, de coragem perante a adversidade e de liberdade interior. Ele demonstrou que a verdadeira felicidade, eudaimonia, não depende de circunstâncias externas, nem mesmo de uma sentença de morte, mas da virtude e da integridade do próprio caráter. A famosa impassibilidade estoica tem suas raízes na serenidade com que Sócrates bebeu a cicuta. O cristianismo nascente, séculos depois, encontrou em Sócrates uma figura profundamente ressonante. Os primeiros padres da Igreja, como Justino Mártir e Santo Agostinho, chegaram a chamá-lo de cristão antes de Cristo. Sua vida de pobreza voluntária, sua missão de buscar a verdade, sua rejeição aos deuses convencionais em favor de uma divindade superior, acima de tudo, sua morte injusta como mártir por suas crenças, ecoavam fortemente a narrativa de Jesus. Sócrates tornou-se um símbolo pagão da virtude que a revelação cristã vinha confirmar. O iluminismo do século XVIII acendeu suas tochas com a chama socrática. O lema de Immanuel Kant, sapere aude, ouse saber, é um grito de guerra socrático. Voltaire, Rousseau e os enciclopedistas franceses viram nele o campeão da razão contra a superstição, da liberdade de pensamento contra a autoridade cega. Ele era a prova de que o questionamento individual era o motor do progresso humano, uma arma poderosa contra a tirania e a ignorância. No século XX, a figura de Sócrates continuou a inspirar. Psicólogos veem no seu conhece-te a ti mesmo a premissa fundamental da terapia. Seu método de diálogo, de questionamento que leva à autoconsciência, é a base da maiêutica moderna, uma ferramenta para ajudar as pessoas a darem à luz suas próprias verdades e solucionarem seus conflitos internos. Na ciência, seu espírito de questionamento sistemático e cético, sua insistência em não aceitar axiomas não testados e em buscar definições claras, é o alicerce do método científico. Todo pesquisador que formula uma hipótese e a submete a testes rigorosos está, conscientemente ou não, honrando o legado socrático. E no nosso dia a dia, ele está mais presente do que jamais esteve. Num mundo inundado por informação, opiniões e fake news, o antídoto socrático é vital. Cada vez que nós questionamos a fonte de uma notícia, procuramos entender o argumento do outro antes de responder. Admitimos que não sabemos e vamos atrás de aprender. Refletimos sobre nossos próprios valores e ações.
Valorizamos a coerência e a integridade acima da conveniência. Estamos a manter viva a chama que Sócrates acendeu na Ágora de Atenas. Ele não nos deixou um sistema fechado, um livro sagrado ou uma lista de regras. Deixou-nos algo muito mais poderoso, um método e um exemplo. Um método de perguntar, de examinar, de buscar a verdade com humildade e coragem. E o exemplo de uma vida vivida em perfeita coerência com esse método, até as suas últimas consequências. Sócrates nunca se foi. Ele habita cada sala de aula onde se debate ideias, cada laboratório onde se persegue a verdade, cada momento de silêncio em que uma pessoa olha para dentro de si mesma e pergunta: quem sou eu? E que vida devo viver? Ele alcançou a imortalidade que realmente importa. Há de se tornar um eterno companheiro de jornada da humanidade, um farol que nos lembra que a vida não examinada, de fato, não vale a pena ser vivida. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem. Espero que estas histórias tenham trazido não apenas conhecimento, mas também tranquilidade e inspiração para os seus dias e para os seus sonhos. Lembre-se, a busca pela sabedoria é a mais nobre das jornadas, e ela começa com uma simples e corajosa pergunta. Este foi o nosso tempo juntos. Obrigado por me acompanhar. Boas noites e doces sonhos.